sejam bem-vindos, alunos do 7º ano. Hoje a gente vai ver as plantas com sementes. A gente não vai voltar a ver aí as briófitas e as pteridófitas, porque a gente já fez uma aula de revisão a respeito desse tema. Então você pega aí o seu livro, a gente vai para a página 41, tá certo? Quem tá com o livro aí vai para a página 41, plantas com sementes. Tá bom? Página 41. 41, tá bom? Onde é plantas com sementes. A nossa poesia, para vocês se lembrarem, né? O primeiro sem condutor, sem vaso. O último com fruto aparente. Quem tem esperma no nome possui flor e semente. Quem é o primeiro mesmo que não tem vasos capilares? Quem é? Não sei. Não lembra? Qual foi o primeiro, a primeira espécie de plantas que a gente viu? A gente viu 4. Ó, eu vou recapitular para vocês verem, ó. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quem é a primeira? Briófitas. Briófitas. Então, as briófitas não têm vasos condutores e as pteridófitas já têm, certo? O último com fruto aparente, que é a angiosperma. E as duas, angiosperma e gimnosperma, elas possuem flor e semente. Mas somente angiospermas é que vão dar para vocês aí o fruto, tá bom? A nossa gimnosperma, ela não tem frutos comestíveis, tá? Mano, então vamos ver aqui, ó. Por que a palavra esperma no nome? Por quê? Para te dar a intenção e o entendimento de fecundação, certo? Que é justamente essa palavra que está destacada aí na página 41. Quando você pensa na palavra esperma, você pensa em fecundação, certo? Então a gente diz que as sementes, elas vão ser o quê? Elas vão ser o embrião do nascimento de uma nova planta. Então, antes que elas se formem por meio da fecundação, a gente tem os gametas femininos e os gametas masculinos. A gente tem isso nas plantas. Ou seja, então significa que a gente tem plantas que tem aí o sexo feminino e o sexo masculino. Então a gente tem o quê? A formação dos gametas e o ato da fecundação, certo? Além disso, elas podem ter várias formas, vários tamanhos, né? Elas podem ter o alimento como se fosse o envoltório da proteção, né? Da semente. No caso, por exemplo, de uma maçã. A maçã, ela tem a semente bem no centro, né? Bem no núcleo, né? Da fruta. Então, a gente tem aquela fruta toda ao redor. E se eu disser para você que a maçã, ela não é uma fruta, mas a maçã é um pseudofruto, né? Por que a gente chama de pseudofruto? Porque a gente tem o fruto dela realmente na parte central, onde está ali a proteção das sementes. Ali é o fruto, exatamente. A parte de fora, que é a parte comestível, a gente chama de pseudofruto, né? Pseudo significa falso. Então, não é o fruto original mesmo, não é a parte de fora, né? Aquela parte carnuda, né? Mas sim a parte de dentro. É que nem o caju, né? A gente pensa que o caju, a fruta mesmo, né? É aquela parte, né? Caudulosa, que dá pra gente fazer o suco. Só que, na verdade, o fruto é aquela parte que é a castanha, certo? A castanha é o fruto, né? E aquela parte ali, ela tá sendo só mesmo para trazer nutrição e trazer todas as vitaminas que aquela parte de fora, aquela parte externa precisa para se desenvolver. Então, isso aqui a gente chama de quê? De nutrição. É a parte nutricional desses alimentos, certo? Então, a gente percebe o seguinte, as gimnospermas, elas possuem sementes nuas. Elas não vão ter sementes protegidas, né? Como a maçã, por exemplo. Elas vão ter sementes nuas. Sementinhas, ficam só sementes. Elas não têm uma proteção externa. Então, a gente vai ver vários tipos de plantas com sementes aqui, mas sem a parte externa protegendo ela. As gimnospermas não vão apresentar fruto, apenas sementes. É o caso aí das araucárias, dos cedros, da pinus, da sequoia. Aonde que estão essas plantas? Se você abrir aí na sua página 42, você vai ver comigo. Aqui, ó, no quadradinho da letra A, é uma semente de pinus, certo? Aqui na letra B, a semente de abacate. Aqui na letra C, a gente tem a semente de girassol.
certo? A semente de girassol a gente sabe que ela sai, né, daquela flor, né, do interior daquela flor. Então a gente já sabe que ela é uma gimnosperma, porque ela não vai apresentar um fruto que cubra aquele fruto. Aqui na letra B, a gente tem um fruto, só que a gente sabe que o fruto do abacate, né, ele tem a semente no interior do abacate. Então ela já é uma angiosperma. E a gente tem aqui o pinus, que ele é uma gimnosperma, ou seja, uma semente que não tem a proteção externa por frutos. Então o grupo das gimnospermas, que significa sementes nuas, certo? Foi o primeiro a apresentar sementes. Então agora você já conclui comigo o que significa a palavra esperma. Esperma significa semente, certo? Então esperma é a mesma coisa que semente. Gimnospermas, sementes nuas, ou seja, sem um fruto que a protege, tá? Então essas plantas, elas têm vasos condutores. A partir das pteridófitas, todas vão ter vasos condutores de seiva e elas vão ser encontradas em vários ambientes, inclusive nos desertos, certo? Então, não importa a localidade, pode ter neve, pode ter falta d'água, a gente vai ter gimnospermas características de cada clima, de cada região. Então, aí no seu livro, você vai ver esses exemplos aqui, ó. As sequoias, que são consideradas as árvores aí mais altas e mais robustas, né, no seu caule, que elas são originárias ali da América do Norte. A gente tem os ciprestes e a gente tem aqui essas tuias, né? Todas essas plantas não vão apresentar fruto com semente, elas vão apresentar apenas a semente, tá? No seu livro também tem aí várias indicações que a gente vai ver agora. Tá vendo? Aqui a gente tem uma gimnosperma característica do deserto. Aqui embaixo a gente tem uma gimnosperma característica do ambiente de muita neve, certo? E aqui na parte superior à direita a gente tem uma gimnosperma das regiões áridas, né? Então elas vão apresentar um ciclo de vida que a gente chama de alternância de gerações, ou seja, ela vai poder entrar numa fase de reprodução em duas fases, tá? Como que acontece isso? Ela vai produzir os esporos, certo? Que são aquelas pequenas bolinhas escuras, né, que ficam dentro das estruturas reprodutoras das plantas, que a gente vai chamar de estróbilos. Eita, não consigo falar. Estróbilos, tá bom? Esses estróbilos, eles são umas folhas que têm assim uma aparência de cone, tá? Então você entende que a gente tem os esporos que vão entrar dentro dos estróbilos e assim a gente tem ali uma das fecundações, tá? Se você considerar que a gente tem estróbilos femininos e estróbilos masculinos, eles podem estar dentro da mesma planta ou plantas diferentes, tá? Então pode ser que uma mesma planta tenha as duas formas, feminina e masculina, e pode ser que elas tenham formas diferenciadas. Então elas podem ter os dois sexos ou pode ter um sexo só, certo? Então elas podem ser bissexuais, vamos dizer assim, né? Ou elas podem ser exclusivamente masculinas ou exclusivamente femininas. Isso para vocês entenderem melhor na nossa linguagem de hoje, tá? Então a gente tem aqui no caso a araucária. A araucária é uma planta típica lá da região sul do Brasil. Ela é exclusivamente masculina ou exclusivamente feminina, tá bom? Então a gente tem a araucária fêmea e a araucária macho, né? E aqui na página 43 nós conseguimos ver a respeito dos estróbilos femininos, onde são geradas alguns gametas que são chamados de oosferas, tá? Nos estróbilos masculinos a gente encontra os grãos de pólen, certo? Então a gente sabe que existe um processo chamado polinização, onde alguns animaizinhos também são, vamos dizer assim, os colaboradores desse processo. Por exemplo, os beija-flores, as abelhas, algumas espécies aí de morcegos que comem alguns frutos, também são responsáveis porque o pólen fica carregado, né, sobre o seu corpo, e quando eles vão visitar outras plantas, né, outras flores, acaba caindo um pouco desse pólen ali, e acaba acontecendo ali a segunda forma de reprodução, que é a polinização,
tá? Esse tipo de polinização, ele tem uma forma, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas também tem a polinização que é realizada apenas pela força do vento, né? O vento ele pode simplesmente soprar e mandar para longe ali algumas sementes, né, alguns pólens que vão entrar em outras partes, né, de outras plantas. Então a gente chama essa polinização feita pelo vento de anemofilia, tá? Aí no caso, quando acontece a fecundação, o embrião vai se desenvolver e ele vai ficar protegido aí no interior da semente, certo? Então a gente tem aqui uma representação aí na página 43, onde você pode ver aí o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, tendo aí o seu desenvolvimento. Agora, quando a semente encontra condições favoráveis, o embrião vai iniciar ali o seu desenvolvimento. Esse processo é conhecido como germinação. A semente precisa de um ambiente nutritivo, de um ambiente irrigado, para que dessa forma a planta possa iniciar um novo ciclo de vida, tá? Geralmente ela vai cair sobre o solo vai trazer para ela todos os nutrientes que ela precisa. Se ele estiver bem irrigado, tudo isso vai funcionar aí para a sua germinação, tá? E isso acontece nesse esquema que a gente está vendo aqui na página 43, né? Que está logo aqui abaixo no seu livro. Aqui eu cortei ele um pouquinho, mas no seu livro você consegue ver bem direitinho o processo de fecundação, de germinação da semente e o nascimento de uma araucária jovem. Agora, as gimnospermas, então, que a gente pode perceber, ela tem sementes que são embriões para uma nova planta. E elas não precisam da água como veículo principal para a sua germinação. A água é importante para a germinação, mas não é aquilo a qual ela se depende para germinar, como no caso das briófitas e das pteridófitas, cujo o embrião precisa da água para chegar até as outras, né, os outros órgãos sexuais para poder germinar. No caso das gimnospermas, a água não é tão relevante. A gente também tem a fecundação pelo grão de pólen, que pode ser transmitido pelo ar, e as estruturas reprodutoras delas são cones e estróbilos. Isso aqui a gente já viu, é um pequeno resuminho para vocês. Aqui está um ciclo de germinação e fecundação das gimnospermas. Então, como vocês podem ver, a gente tem o cone feminino, o cone masculino. Quando acontece a liberação dos estróbilos, né, a gente pode ter também aí a liberação dos grãos de pólen. Eles vão aí penetrar no gameta feminino, gerando a fecundação, originando então uma semente, que no caso aqui é a semente de pinhão. Deixa eu fechar aqui a minha configuração aqui. E logo em seguida ela vai começar aí o processo de germinação da semente. As angiospermas, a gente vai ver daqui a pouco, só finalizando aqui o assunto das gimnospermas, né? A gente tem os gametófitos masculinos, que são os grãos de pólen, gametófitos femininos, que são os óvulos, aonde esse grão de pólen vai penetrar e vai acontecer a fecundação. Como a gente viu, a pinus, ela pode ser hermafrodita. Sabe o que significa a palavra hermafrodita? Não. Não? Ela vem de origem grega. É uma coisa que tem tanto o sexo masculino como feminino. Exatamente. Hermafrodita vem da origem grega. Herma é de Hermes e Frodita é de Afrodite, né? Eles eram dois deuses gregos que se amavam muito, né? Então, é um casal que, segundo a história da mitologia grega, se eu não estiver enganado, né? Quando Hermes morreu, assassinado, parece, Afrodite disse que encarnou Hermes e eles ficaram vivendo juntos no mesmo corpo. Alguma coisa nesse sentido. Então, a origem hermafrodita, né? Ou seja, dois sexos no mesmo ser, né? E aí a gente também tem a polinização por meio do vento, que a gente chama de anemofilia, certo? As angiospermas, que a gente vai ver agora, são as plantas que nós conhecemos com muito mais familiarização, né? Por quê? Porque são todas as plantas que oferecem frutos. E esses frutos geralmente protegem a semente. Com certeza vocês viram isso aqui no 5º ano, porque eu me lembro que eu ensinei a vocês, né?
Então a gente sabe que o fruto ele Alguns. serve. Alguns, perdão. Verdade. Verdade. Eu sei que vocês sabem disso, no quinto ano vocês viram que a presença o fruto, na verdade, em si, ele é só o escudo da semente, ele protege a semente, né? E no caso das angiospermas, é que a fecundação é por polinização. Ela pode ter, sim, a influência do vento, mas na grande maioria ela é feita pelos animais, em especial a abelha, tá? Então aqui a gente tem na página 44 as angiospermas. Então são flores, são plantas que possuem flores e frutos, tá? Geralmente elas vão produzir flores e das flores vem o seu fruto, tá? Então as angiospermas, elas correspondem ao grupo de plantas com a maior biodiversidade do mundo. Elas são encontradas em diversos biomas e elas têm uma infinidade de adaptações, garantindo a sobrevivência de suas espécies e de várias outras espécies que também são... como que a gente diz? O animal que come planta, como é que é? Herbívoros. Pronto. Às vezes as palavras somem da cabeça da gente, né? Então elas também garantem aí a sobrevivência de várias espécies herbívoras também. E isso caracteriza aí o grupo onde tem a presença de flores e a presença de frutos, né? Então a gente percebe que elas contribuem para a proteção da espécie ao envolverem os frutos. Aqui a gente vê uma flor bem chamativa, bem colorida, né? Que essa aqui, na verdade, é a flor da melancia, né? Por que as flores, elas são bem coloridas, bem chamativas e bem cheirosas? Alguém sabe dizer? Eu acho que é para chamar a atenção de alguns animais que se alimentam do... É para se alimentar, Eu acho que é para tipo atrair abelha. animais. Eu acho que é para atrair animais para poder transportar os órgãos de reprodução. É isso mesmo. É exatamente isso. Elas são assim para atrair esses bichinhos, né? Para que a polinização aconteça, né? Então aqui, ó, na página 44, você tá vendo o quê? A flor do morango, certo? Essa aqui é a flor do morango. Então você tá vendo aí as estruturas dela. Então parece ela tem... coronga. A parte amarela parece coronga. É mesmo, né? Então, essa parte amarela que você viu aí, né? Ela é a estrutura reprodutora feminina, tá? Essa parte no centro. E essa parte maior ao redor, né? São as estruturas reprodutoras masculinas. Então, as flores, elas são órgãos que elas têm uma especialização na reprodução das angiospermas. Porque é aqui que são reproduzidos os gametas masculinos e femininos, né? E além de acontecer aqui a fecundação, né, para a geração aí das sementes e do tamanho do fruto, a gente percebe que ela também tem a produção dos grãos de pólen, que na verdade são esses grãos de pólen, né, que quando entram em contato com os óvulos, né, que às vezes pode acontecer dentro da mesma flor, dentro da mesma planta ou em plantas diferentes, né, acontece então a fecundação. Então imagine você, vem aqui uma abelhinha, a abelhinha começa a mexer aí no centro, né, da plantinha, e ela começa a espatifar tudo que tem aí. Ela não sabe o que ela tá fazendo de verdade, mas ela tá fazendo com que... Bagunceira. O que ela tá fazendo é a sobrevivência de todas as espécies. E né? matando geral. Por que você fala pro ar, a abelha? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme B-Movie. Já assistiram? Eu Nunca assisti, mas não gosto. Não, mas ele é muito interessante se você assistir do ponto de vista científico, com essas informações que você tem aqui. Porque ele cria uma situação onde as abelhas param de produzir o mel e param de fazer a polinização, né? Aí a problemática é essa no filme. Quando as abelhas param de fazer a polinização, as espécies param de fecundar. Então elas param de reproduzir. E aí é questão de tempo para chegar na escala do ser humano, que é o topo da cadeia alimentar. Então eu recomendo demais você assistir esse filme no fim de semana ou nas férias, né? Para vocês observarem como que a polinização é um sistema tão simples, mas tão importante acontecer. Por isso que as abelhas é importante, porque sem as abelhas desaparece um negócio ali, desaparece um matagal ali. É verdade, verdade.
Então, o processo de transporte do pólen cheio de flor. é... Cadê as abelhas? Só falta o ser humano fazer assim, já que as abelhas morreram, bora encostar com o dedo e fazer a polinização nós mesmos. Taca o dedo e taca na planta, pronto, tá polinizado. Pois é. Aí baixa uma lei, um decreto, todo ser humano precisa polinizar pelo menos uma flor por dia, né? Pra polinização continuar. Ia ter muita flor. Né? E aqui, ó, esse texto aqui que eu coloquei pra vocês aqui por cima, ele é o texto da página 45, que fala que o transporte do pólen até a parte feminina da flor, onde fica o óvulo, a gente chama esse processo de polinização, né? Ocorre quando os grãos de pólen vão atingir a parte reprodutora, a estrutura reprodutora da flor, que a gente chama de estigma, né? Ali ela vai germinar, né, produzindo ali um tubo polínico que vai levar o gameta masculino do grão de pólen até o óvulo. Depois que acontece a fecundação, o embrião vai se formar e vai começar a desenvolver a semente. E depois a semente é produzida primeiro e o fruto reveste a semente depois, certo? Mas aí depende da espécie da planta, né? Então a polinização pode ser feita por esses animaizinhos, né? Por abelha, pelo beija-flor, por alguns tipos de morcego, e pode ser feito também pelo vento, tá? No caso das flores mais chamativas, mais coloridas, elas vão atrair os animaizinhos, né? Então, essa questão aí das cores, do perfume, e até mesmo o néctar das flores ser um pouco mais açucarado, é simplesmente para atrair a atenção desses polinizadores, que são esses animaizinhos que vão garantir aí a reprodução das plantas, certo? Aqui a gente vê as angiospermas e os seus órgãos sexuais, certo? Aqui dá para você ver bem direitinho, ó. O estigma é a parte central ali da nossa flor, tá? Que a gente também pode chamar de gineceu, é assim que a gente conheceu no 5º ano, tá? A gente tem a parte do ovário, né, com os seus óvulos lá dentro, abaixo do tubo ali do estigma, certo? E a gente percebe que essa fecundação acontece a partir disso, a partir dos grãos do pólen serem levados até esse ambiente aqui, por conta ou dos animaizinhos, né, que fazem parte da polinização, ou por conta do vento. No caso das plantas femininas, a gente diz que essa parte aí é o gineceu. No caso das plantas masculinas, a gente diz que é o androceu. Onde é que estão as partes masculinas? Essas partes amarelinhas aqui ao redor, tá vendo? São as partes masculinas, tá certo? Aqui então a gente consegue perceber que as angiospermas são plantas com raízes, elas vão se fixar no solo, elas vão produzir a seiva bruta e a seiva elaborada. O que é isso? A seiva bruta é a seiva que é produzida através das raízes, quando as raízes vão, vamos dizer assim, absorver sais minerais e a água que tem no solo junto com seus nutrientes. Então ela vai produzir uma seiva que a gente chama de seiva bruta. A seiva elaborada é produzida pela captação das folhas, quando elas captam a água que existe no ambiente ao redor e também a luz do sol, que vai oferecer para ela a oportunidade de cumprir o processo de fotossíntese, que é quando ela vai produzir o seu próprio alimento, né? Então a gente sabe que as plantas, elas são seres autótrofos, elas produzem o seu próprio alimento e elas são o primeiro nível trófico, né? Elas estão ali dentro da cadeia de alimentação, sendo ali a primeira base, né? Os primeiros níveis, certo? Aqui na página 45, você consegue ver a flor masculina do milho polinizada pelo vento, né? O vento batendo, mandando, né, as suas sementinhas, né, voando ao vento. As flores sendo polinizadas por pássaros e insetos. Então você vê que no caso aqui da flor do milho, a gente tem aí as duas polinizações em constante ação. E essas plantas aqui, elas também podem fazer a autofecundação. Como é que é isso? Quando uma mesma flor, ela tem por meio das suas próprias estruturas condições de realizar o transporte do pólen. Elas conseguem fazer isso.
As plantas são tão interessantes, cara, elas não só produzem o seu próprio alimento, mas elas podem subsistir a climas terríveis, ou muito secos, ou muito congelados, e muitas delas conseguem se autofecundar para elas não deixarem de sobreviver. Então, a maioria das plantas, no caso aqui das angiospermas, elas vão precisar de agentes, né? Como os bichinhos, por exemplo, da ação do vento, para que essa polinização aconteça. Oi? Eu acho que vai ser mais fácil eu estudar sobre esse negócio de polinização das plantas, porque que recentemente minha mãe comprou uma planta que é gimnosperma, não tem flor. Sim. Tipo, é só as folhas e acabou. Sim. Eu acho tão interessante quando vocês fazem esses comentários, porque mostra que vocês estão prestando atenção no que tem ao seu redor. Pois é. Por isso que vai ser mais fácil estudar. É sim.